Tudo bem, pessoal? Depois das induções, o próximo passo, a próxima etapa é o aprofundamento. Aprofundamento é aquela etapa onde, se você não fez a pessoa apagar, capotar durante a indução, você aproveita o aprofundamento. Depois da vinheta a gente começa. Então, o que é o aprofundamento, para que ele serve? Basicamente, o aprofundamento tem o mesmo princípio, tem o mesmo objetivo da indução hipnótica. Você aumentar a expectativa e o engajamento da pessoa por causa do que você for falando, por causa do que você for fazendo, e também para você dar sugestão de relaxamento para a pessoa ir relaxando. Uma pessoa, para ser hipnotizada, não precisa de relaxamento, ela não precisa estar relaxada, como deu para ver naquele vídeo da transferência de fenômeno. Mas por que dar sugestão de relaxamento é importante para uma pessoa? Por dois motivos. O primeiro é que quanto mais a pessoa vai relaxando, mais a pessoa vai tendo aquela ideia que ela está afundando mais naquele estado de hipnose. E a segunda parte, eu vou falar com mais calma no capítulo, nas aulas a respeito de sugestão. Quanto mais uma pessoa aceita um tipo de sugestão, maior a chance dela aceitar uma sugestão seguinte. Então, se uma pessoa não está aceitando sugestão de relaxamento, que é muito simples de ser aceita e que inclusive é boa para ela, alguma coisa tem de errado. Então, vai ser bem difícil, pode ser bem mais complicado dela aceitar uma sugestão na sequência. Seja sugestão de cola, seja sugestão de amnésia, qualquer tipo de sugestão. E como que funciona o aprofundamento? O que você fala para a pessoa? Qualquer coisa. Você fala qualquer coisa, contanto que você fale coisas, contanto que você dê comandos de relaxamento para a pessoa. Podem ser comandos falando relaxa isso, relaxa aquilo, ou você pode ser mais permissivo. Se permita relaxar seu corpo, se permita relaxar a sua mente. Uma coisa que eu falo que é importante é não tentar decorar o que eu falo, não tentar seguir a minha fala. Porque senão você pode esquecer, e se você esquecer, você vai começar a gaguejar, e aí você já sabe o que vai acontecer. Então assim, o aprofundamento vem logo depois do durma da indução hipnótica. Então qualquer indução que você tenha feito, assim que você falou durma, assim que você falou para a pessoa fechar os olhos e relaxar, você começa o aprofundamento. Você falou durma, mandou a pessoa fechar os olhos, isso, e vai relaxando mais e mais. Continua relaxando seu corpo, continua relaxando também a sua mente. Você pode fazer o aprofundamento da forma mais simples, se você estiver começando. Você pode falar que vai começar, por exemplo, uma contagem de 10 até 1. E a cada contagem ela vai relaxando ainda mais. Pode ser assim, isso, eu vou começar uma contagem de 10 até 1. A cada contagem, você vai relaxando ainda mais o seu corpo. 10, 9, 8, 7 e vai até 1. Você pode, com o tempo, deixar ela um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais completa. Como? Eu vou começar uma contagem de 10 até 1. A cada contagem, se permita relaxar um músculo do seu corpo. Vai relaxando mais e mais. 10, relaxando seus pés. 9, relaxando as suas pernas. 7, relaxando as suas costas. 6, os seus ombros. Inclusive, você não precisa seguir a contagem certinha. Porque se você pular alguns números na contagem, a pessoa vai meio que ter aquela dúvida, puta, será que eu relaxei tanto que eu nem percebi a contagem? E aí você segue o jogo. Você pode, com o tempo, deixar esse aprofundamento mais legal ainda, usando ainda mais a imaginação da pessoa. Como? A pessoa fechou os olhos e você fala, e continua relaxando ainda mais o seu corpo, ainda mais a sua mente. Você pode falar, nesse momento, imagina que você está descendo um elevador que você conheça ou que você tenha acabado de imaginar, mas perceba que esse é um elevador que vai te levando até seu estado mais profundo de relaxamento, porque quanto mais você vai descendo, mais e mais você vai relaxando. Vai descendo e relaxando todo o seu corpo, vai descendo e relaxando. 10, relaxando o seu corpo, 9, relaxando as suas pernas, 8, relaxando as suas costas. Ou você pode pedir para a pessoa imaginar que ela está no 10º andar e apertou o térreo.
E aí vai dando sugestão de relaxamento. Aperta o térreo e vai imaginando que você vai estar descendo e relaxando mais e mais seu corpo. E vai descendo mais e mais 9, mais e mais relaxado 8. E quando você chegar lá no 1, no térreo, você pode até falar. E continua descendo ainda mais, continua descendo muito abaixo do subsolo, afundando e relaxando ainda mais nesse estado de hipnose. Quanto mais você desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E assim, eu gosto de pedir para a pessoa imaginar, que ela imagine alguma coisa descendo. Pode ser descer elevador, pode ser descer uma escada normal, uma escada com 10 degraus, e lá no último degrau pedir para a pessoa imaginar que tem uma cama muito gostosa e que ela se joga, deita naquela cama, relaxando ainda mais. Pode ser descer uma escada rolante, pode ser afundar, mergulhar no mar, mergulhar, afundar no mar, e lá no fundo do mar vai ter uma luz dourada do relaxamento, e você vai dando sugestão para ela ir afundando, falando que ela consegue respirar, enxergar tudo normal, e pede para ela afundando em direção a uma luz do relaxamento. Pode ser o que você quiser. De vez em nunca vai ter alguma pessoa que tenha medo de elevador, fobia, aí você vai perceber pela visão da pessoa que ela vai ficar meio... Com algumas reações um pouco estranhas, que eu digo, de não estar gostando. Mas assim, a que eu mais uso é descer o elevador. A cada 100, se uma tem isso, é muito. Normalmente é menos do que isso, mas tem que saber que pode acontecer. E no aprofundamento, além de você dar sugestão de relaxamento, você também pode testar para ver se a pessoa está relaxada ou não. Quais são os sinais que o corpo dá? Alguns sinais são, na verdade, assim, os sinais são sinais físicos mesmo. O principal deles é se o pescoço abaixar dessa forma em algum momento. Por quê? Ninguém em estado de vigília consegue desligar o pescoço daquela forma de cair pesado assim, não tem como. Se você tentar abaixar o pescoço, é normal que ele fique um pouquinho rígido. Um sinal legal são os olhos. Se a pálpebra estiver dando aquela tremida ali, meio tremendo assim, é o sinal que a pessoa está muito relaxada. A mão de algumas pessoas pode suar um pouquinho mais. A respiração da pessoa, se você notar isso antes da hipnose e depois da indução do aprofundamento, a frequência da respiração de algumas pessoas vai mudar. Pode ser tanto que ela fique mais leve, mais devagar, ou que ela fique um pouquinho mais rápida. Vai depender de pessoa para pessoa. E assim, o importante é você dar a sugestão de relaxamento. Tem uma técnica que você usa para aprofundar a pessoa ainda mais, que chama fracionamento. Essa técnica consiste em falar para a pessoa que daqui a pouquinho você vai pedir para ela abrir e fechar os olhos algumas vezes. Só que cada vez que ela abrir os olhos, você vai dar a sugestão que os olhos vão estar cada vez mais pesados, e cada vez que ela fechar os olhos, vai falar para ela relaxar 2 vezes mais. Essa ideia do fracionamento segue a mesma ideia do soneca. Segue a mesma ideia do soneca. Por quê? Já deve ter acontecido com você. Você tem que acordar, você pode sair da cama às 7, mas você coloca o despertador às 6. Às 6 você acorda sem sono, mas você pensa, posso dormir mais um pouquinho? Deixa eu colocar o soneca até 6h10. 6h10 você acorda com mais sono ainda. Mais um pouquinho, 6h20, 6h30. Quanto mais soneca você for colocando, cada vez que você volta a dormir, seu corpo libera mais hormônio de relaxamento e mais cansado você vai ficando. Nessa técnica do fracionamento, de pedir para a pessoa abrir e fechar os olhos, é a mesma coisa. Tem aquela ideia que cada vez que a pessoa fechar os olhos, é normal que ela relaxe um pouquinho mais. Apesar disso, eu não uso tanto essa ferramenta, essa técnica. Mas como que funciona? Você vai falar para a pessoa, daqui a pouquinho eu vou pedir que você abra e feche os olhos algumas vezes. Cada vez que você abrir seus olhos, permita com que esses olhos fiquem cada vez mais pesados. Cada vez que você fechar seus olhos, se permita relaxar 2 vezes mais. O que é legal? Você colocar a mão na frente dos olhos da pessoa. Por quê? Se você estiver
fazendo hipnose com alguém assistindo, pode ser que no momento que ela abra os olhos, ela veja alguém dando risada, alguém filmando, ela fique com vergonha, com timidez. Isso pode bloquear, atrapalhar o processo da hipnose. Então eu sempre coloco a mão no rosto da pessoa. Muito bom, olhos abertos, olhos fechados, mais e mais relaxado. Vou fazer isso mais uma vez. Da próxima vez, se permita relaxar 10 vezes mais. Olhos abertos, olhos fechados, e você vai dando sugestão. Você pode fazer isso umas 3 vezes, tá bom. Antes da última vez, você pode dar ainda mais sugestão de relaxamento. Olha, daqui a pouquinho eu vou fazer isso pela última vez. Só que dessa última vez, quando você fechar seus olhos, se permita acessar o estado de relaxamento mais fundo que você seja capaz. Tudo isso é sugestão de relaxamento. Mas tem uma forma muito legal, a forma que eu mais gosto e que eu mais uso, que é a forma onde você consegue perceber se a pessoa está relaxada e principalmente se a pessoa está seguindo os seus comandos. Essa etapa, esse teste, chama de teste do pulso. O que você vai fazer? Você vai pedir para a pessoa, você vai avisar a pessoa que daqui a pouquinho você vai levantar e soltar uma das mãos dela. Ou que daqui a pouquinho você vai levantar e vai soltar o pulso dela. Você tem que falar para a pessoa que não é para ela te ajudar. Você tem que deixar claro que não é para a pessoa te ajudar. Que é simplesmente para ela permitir que aquele pulso caia pesado como um pano molhado, como uma toalha molhada. E aí você dá mais uma sugestão de relaxamento, falando que quando aquele pulso cair, é para ela se permitir relaxar 10 vezes mais. Como que funciona? Pensa que a pessoa pode estar sentada com o braço em cima da perna, ou pode estar de pé. O que você vai fazer? Você só vai encostar no pulso da pessoa. Quando a pessoa está de olhos fechados, você tem que avisar tudo que você vai falar. Isso é importante para a pessoa não se assustar. Então você fala, daqui a pouquinho eu vou levantar e vou soltar um dos seus pulsos. Quando eu levantar esse pulso, não precisa me ajudar. Apenas permita que esse pulso caia pesado como um pano molhado. E quando esse pulso cair, se permita relaxar 10 vezes mais. Você pode repetir essa fala 2 vezes. E você deixou bem claro que você vai tocar no pulso da pessoa, que é para ela não te ajudar e para ela apenas permitir que esse pulso caia pesado como um pano molhado, como uma toalha molhada. O que você vai fazer? Imagina que a pessoa está sentada ou de pé, tanto faz. Você com esses 2 dedos, você só vai tocar no pulso da pessoa, só toca. Por quê? Porque você quer testar para ver se realmente ela não está te ajudando. Você deu o comando para a pessoa não te ajudar. Então você só toca. Porque você vai perceber que quem não estiver tão engajado, quem não estiver seguindo o que você vai estar falando, quando você tocar no pulso da pessoa, a pessoa já vai levantar o pulso sozinha. Outras pessoas não. Você vai encostar no pulso e vai começar, ela não vai te ajudar, mas no que você começar a levantar levemente, a pessoa já vai levantar o pulso. Então você tem que sempre ir guiando a pessoa falando, muito bom, vai relaxando, mas não precisa me ajudar, no caso dessa pessoa está te ajudando. Quando você chegar na parte de cima aqui com o pulso, você pode dar até uma balançadinha para sentir se ela está relaxada ou não. E aí você solta. Ou você pode falar mais coisa para aumentar a expectativa e também o seu comando. A mão chegou até aqui em cima e você fala. E quando eu soltar esse pulso, apenas permita com que esse pulso caia pesado como um pano molhado. E quando esse pulso cair, se permita relaxar 10 vezes mais. E aí você solta o pulso. Você pode até testar na sua casa com você mesmo. Você vai perceber que não precisa de hipnose para você soltar um pulso e o pulso cair pesado mesmo, cair rápido. Não precisa nem de hipnose, é muito simples isso. Então, às vezes, você fala, e quando eu soltar esse pulso, permita que esse pulso caia pesado como um pano molhado. Você vai soltar o pulso e o pulso vai continuar aqui, não vai nem se mexer. Ou você vai soltar o pulso e a pessoa vai fazer isso aqui. Isso chega a dar uma certa raiva, eu penso comigo mesmo. Ô infeliz, qual parte de soltar o pulso, qual parte de deixar o pulso pesado como pano molhado você não entendeu? Dá vontade de falar isso. Eu falo? Lógico que não. Você tem que ter a sua postura como se tudo que aconteceu estivesse certo. Mesmo que a pessoa caia devagarzinho o pulso aqui, você vai elogiando, vai falando que é isso mesmo, que ela está indo bem,
mas você continua dando sugestão de relaxamento. Você pode até falar que vai fazer a mesma coisa no outro pulso, que ele foi muito bem, mas que é para novamente ele não te ajudar, apenas permitir com que esse pulso caia pesado como um pano molhado ou como uma toalha molhada. Eu vou colocar na sequência aqui um vídeo onde eu fiz o teste do pulso com uma moça. Essa moça ela foi muito bem nos convinces, na transferência de fenômeno. Só que eu acho que na hora da indução, essa moça ficou sim com um pouquinho de medo de perceber tudo aquilo que era possível fazer com a hipnose. E ela deu uma travada ali. Então no teste do pulso, vai perceber que o pulso dela não caiu legal. Caiu muito, muito devagarzinho. Mas aí você tem que manter a postura, você tem que manter, seguir falando como se realmente aquilo tivesse que acontecer. E vai desligando todos os apoios. Quando eu soltar a sua mão, não precisa me ajudar. Apenas permita que essa mão caia pesada como um pano, como uma toalha molhada, como um saco de batata. Ou você escolhe. Apenas permita que essa mão caia pesada sem me ajudar. Quando eu soltar essa mão, apenas permita que a mão caia pesada como um pano molhado. E quando a mão cair, você relaxa a mão. Eu vou levantar e vou soltar a outra mão. Quando eu soltar a outra mão, provavelmente permite que a mão caia pesada. Mais ou menos. 3. Eu gosto de resumir sempre o que eu falei nos vídeos. Então assim, o aprofundamento vai servir para você dar sugestão de relaxamento para a pessoa. Porque quanto mais ela aceitar a sugestão de relaxamento, mais chance tem dela aceitar uma sugestão seguinte. E também pelas suas falas, pedir para a pessoa descer um elevador, uma escada rolante, descer do que quiser, descer, relaxar, você vai alimentar a imaginação da pessoa, consequentemente o engajamento dela, a expectativa dela. Tem um fracionamento, tem os sinais que você vai ver, se a pessoa vai estar com os olhos balançando, com o pescoço meio caído, e mais principalmente é o teste do pulso. Qual que é a próxima etapa? Antes de você começar a dar sugestão, você tem duas etapas ainda, que é o signo sinal e a supersugestão. Esses dois próximos itens eu vou fazer um vídeo na sequência aqui, tá bom? Falando de signo sinal e supersugestão. E se você gostou do vídeo, puder me dar uma força, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, comentando, qualquer coisa que você faça já me ajuda muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!